Não sei o que é isso, meus irmãos, eu estou sentindo diferente hoje. Não sei Aleluia. vocês. Aleluia. Graças a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Vamos falar também para o pastor aqui. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, usa teu filho agora, Senhor, que irá falar, Senhor, falar sobre a tua palavra, Senhor. E a tua palavra, ela vem de encontro a nós, Senhor, tocando nossos ossos, nossa alma, nosso espírito, Senhor, para que nós possamos sair daqui mais e mais alimentados, Senhor, com a tua palavra, Senhor, que é o maná que nós precisamos todos os dias, Senhor. Usa o teu filho, usa o pastor Célio, que você preparou para esta ocasião, Senhor, mas principalmente, Senhor, o Espírito Santo, Senhor, seja sempre, Senhor, sempre guiando e liderando o nosso pastor, e que a graça do Senhor, Senhor, encontre a cada um de nós aqui, e que a glória do Senhor que está aqui, Senhor, ela não se apague, Senhor, e seja sempre presente em nossos corações. Usa o teu filho para que ele possa transmitir, Senhor, o que ele quer transmitir para nós hoje. Nós agradecemos e pedimos em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. São os irmãos com paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Já sentiram a presença de Deus aí? Amém. A presença do Espírito Santo hoje está, como diz o pastor Luiz Chimizo, está diferente. Queridos, é algo que eu tenho percebido em cada culto, né? Depende da sensibilidade que nós temos no Espírito Santo, nós podemos entender, sentir que cada culto que Deus tem feito nesse lugar tem sido um culto diferente. Amém. Amém? Para a honra e a glória dele. Não é mérito do pastor, não é mérito daqueles que trabalham dentro da igreja, mas é mérito do Espírito Santo que nos guia Aleluia. a fazer aquilo que está programado para que façamos naquele dia. A presença do Espírito Santo não é algo que se compra, não é algo que se conquista, é algo que nós temos que estar disposto ou disponível para ele. Amém? O Espírito Santo, ele se manifesta com aquele que está disponível, com o coração disposto, disponível para que ele possa usar. Muitas vezes nosso coração, nossa mente, ela está tão voada nas coisas do mundo circular, das coisas que nós temos que fazer, dos nossos compromissos circulares fora da igreja, que não tem tempo de nós pararmos e pensarmos no que é espiritual. É uma coisa que eu tenho percebido, aqui mesmo dentro da igreja, hoje nós estávamos conversando ali atrás, quando nós estamos conversando de qualquer coisa que não envolva algo espiritual, não acontece nada. Mas quando nós começamos a entrar em área espiritual, geralmente toda conversa dentro da igreja leva para um lugar, daqui a pouco nós estamos falando de Espírito Santo, de Bíblia, de alguma coisa, comentamos um versículo, né, o Diácono Sérgio traz, o Espírito Santo me tocou nesse versículo, e de repente você começa já a entrar em área espiritual e você começa a sentir arrepios, começa a sentir a presença de Deus. Por quê? Porque está começando a liberar um lugar onde há espaço para que ele possa se manifestar. É isso que a igreja precisa ter. Cada um de vocês que está aqui sentado nessa noite precisa ter. Liberar espaço na tua vida para que você possa então começar a sentir a manifestação do Espírito Santo. Amém? E uma das coisas importantes que nós temos tido nos últimos dias da nossa vida, os últimos cultos, né, falando sobre a autoridade espiritual, né? Semana passada nós falamos, 2 semanas atrás, falamos da autoridade espiritual, falando da submissão, né, da que nós temos que ter para começarmos a governar, né, no mundo espiritual. Queridos, muitas pessoas querem governar as coisas espirituais, querem ter poder e autoridade no mundo espiritual, e eles não têm por quê? Porque não se submetem às autoridades instituídas por Deus, principalmente a autoridade de Deus, do Espírito Santo sobre a nossa vida. Pastor, como é que eu posso ter autoridade no Espírito? Como eu posso ser submisso a Deus? Eu não estou vendo Deus, eu não sinto Deus muitas vezes, mas você tem algo nas tuas mãos que mostra quem é Deus, a palavra de Deus. Isso está nas tuas mãos. Se você não é submisso a essa palavra, você não é submisso a Deus, nem aqui, nem na China, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Se a palavra de Deus diz, faça isso, você fala, isso está escrito aqui para ter uma frase de impacto no coração do ser humano. Não, ela está aí por um propósito. Amém? Quando nós lemos alguma palavra assim, perdoe, e você fala, não vou perdoar, mas a Bíblia diz, perdoe.
Se você não perdoa, o que está sendo? Você está sendo rebelde à autoridade instituída por Deus, pelo próprio Deus. Porque a autoridade que ele instituiu está dentro da palavra. Aí, como é que eu vou ser submisso a Deus? Obedeça a palavra. É o primeiro passo para você começar a sentir a presença de Deus, é quando você começa a ser submisso à palavra dele. Amém. Amém? Porque a palavra de Deus diz, aquele que ama a mim, disse Jesus, aquele que me ama e ama a meu Pai, obedece a minhas palavras. Tem duas coisas importantes que a palavra de Deus já te mostrou hoje aqui. Primeira coisa, submeter-se à palavra de Deus, obedecer a palavra significa que você está sendo submisso à palavra. Em segundo lugar, se você é submisso à palavra, você está demonstrando o teu amor a Deus. Amém? Porque aquele que me ama, obedece a minhas palavras, disse Jesus. Amém? Amém? Esse foi uma semana passada, estou dando só um apanhado para posicionar vocês para aquilo que está vindo. Amém? O próximo ponto é algo que nós temos sempre falado aqui na igreja, mas sempre temos passado por cima, assim, comendo pelas bordas. A gente nunca entra, para naquele ponto e vamos criar raiz nesse lugar, né? Já falamos muitas vezes de santidade aqui, não falamos? Sim. Mas eu perguntar para você, como foi o dia que nós paramos nesse ponto e falamos assim, vamos agora criar raiz, nos aprofundizar na palavra, na questão da santidade, né, para que nós possamos crescer. Amém? Um prédio, ele não cresce da flor da terra. Ele primeiro tem que ter suas bases bem profundas. E quanto mais profundo e mais firme for a sua base, mais ele vai crescer. Amém? Não adianta você colocar um prédio de 10, 15 andares numa estrutura de uma casa de 2 andares. Aí chega o primeiro vento, o primeiro terremoto aqui no Japão, o negócio desaba. Então, a estrutura espiritual é a mesma coisa. Se você não tem uma estrutura preparada de conhecimento, de entendimento, não adianta nós só, como eu falei da última vez, não adianta você ter um conhecimento bíblico se você não compreende aquilo que você está entendendo, que você está lendo. Quando nós compreendemos a palavra de Deus, ela começa a tomar vida em nós. Amém? Se você só lê a palavra de Deus como um livro qualquer, ela não vai ter efeito sobre a tua vida. Você vai tendo um conhecimento bíblico, vai tá vendo alguma coisa bíblica na tua vida, mas você não está compreendendo qual é o motivo pela qual foi escrita aquela palavra. Quando eu só leio para ter conhecimento bíblico, eu não estou agregando na minha vida um conhecimento revelado da minha vida, né, da palavra de Deus. Amém? É isso que é importante. Cada vez que nós meditamos na palavra e a palavra nos traz uma revelação, significa que esta palavra começa a gerar algo no mundo espiritual, que ele vem trazer um conhecimento que não está explícito na palavra de Deus, mas é revelado pelo Espírito Santo. Então isso já começa a trazer vida ao nosso espírito. E cada vez que esse conhecimento chega ao meu coração e ao coração de vocês, as escamas dos nossos olhos começam a cair. Amém? Isso aconteceu com o apóstolo, com Saulo, que depois se transforma no apóstolo Paulo, né, que ele estava cego por 3 dias, e quando ele começa a ter a revelação da verdade que ele já conhecia, ou seja, Saulo, ele tinha um conhecimento bíblico. Ele sabia das coisas, conhecia as coisas, mas não havia sido revelado ainda algumas coisas, verdades, para ele, porque precisava de um instrumento dado por Deus ao ser humano, chamado Espírito Santo, para que revelasse a ele aquilo que ele precisava saber. Depois que esse conhecimento vem na sua vida, né, essa revelação vem na sua vida, cai as escamas dos seus olhos, então ele começa a entender que lá no livro de Isaías dizia uma coisa e agora se cumpriu na vida de Cristo. Então ele começa a ter uma ligação com aquilo que ele conhece, com aquilo que está sendo revelado para ele. Amém? Amém. E nós vamos entrar então no tema. O tema de hoje é o poder espiritual da santidade. Amém? Amém. Né? Eu quero trazer aqui um versículo para vocês, para nós fundamentarmos então a nossa questão da palavra. Amém? 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4. Eu não coloquei aqui. 2 Coríntios, capítulo 10, e no versículo 4. Amém. Veja o que está escrito aqui. Amém? Todos acharam? Amém.
Segundo de Coríntios capítulo 10 e no versículo de número 4 em diante. Ali diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Amém? Então você veja que há algo nas coisas que nós precisamos tomar em conta. A primeira coisa que nós temos que tomar em conta é a questão do nosso pensamento. Amém? Nosso pensamento é uma área muito frutífera, tanto para Deus. Olha o que eu vou dizer para vocês, isso é muito forte. Nosso pensamento é uma área tão frutífera, tanto para Deus como para o diabo. Porque tudo aquilo que nós pensamos, se nós deixarmos isso criar vida em nós, assim o homem se torna. A palavra de Deus em Provérbios diz: como o homem pensa, assim ele é. Então, todo pensamento que se aninha sobre o nosso caminho, aninha, vocês entendem isso em espanhol? Em português também é, né? Se aninha, ou seja, faz um ninho na nossa mente, e ele vai criar alguma coisa, que vai gerar alguma coisa em nós, que vai nos transformar naquilo que nós estamos pensando, ou da forma como que nós estamos pensando. Se eu penso desta maneira, eu vou ser assim. Amém? Por isso que o pensamento, ele precisa ser cuidado. Por isso que a primeira coisa que Paulo faz em Efésios, quando ele dá a armadura do guerreiro, a primeira coisa que ele coloca é o capacete da salvação. Porque para que os dardos do inimigo não atinjam a sua mente, não poluam a sua mente. Porque eu faço um desafio para você. Você vai lembrar dessas palavras e vai ver que é a verdade. Quanto tempo você passa no dia de 24 horas pensando em coisas de Deus? E quanto tempo você gasta pensando em coisas que não são de Deus? Você vai ver que pelo menos 90% do teu tempo, de pensamento do teu tempo, não é voltado para as coisas espirituais. Você não vai perceber isso. Perceba isso no dia. Se você começar a pensar assim, você vai lembrar: aí vinha aquela roupa, o pastor falou isso, pô, eu estou pensando nisso, mas já são 9 da manhã, eu não pensei em nada do que é espiritual. Aí você começa a se transformar, você começa a se policiar, porque essas coisas fazem com que você se desvie da santidade de Deus. E é um caminho que quando o inimigo ele coloca uma trava bem pequenininha no teu caminho, e você acaba tropeçando nela, ela acaba te tirando da direção pela qual Deus estipulou para você andar. Porque o teu pensamento, ele te leva a te tirar do propósito de Deus. Agora, se o teu pensamento estiver conectado com Deus, estiver gerando em você conhecimento, trazendo revelação do Espírito, o Espírito tem como trazer uma revelação para a tua vida de acordo com aquilo que você está pensando. Amém? Como é que você acha que as revelações vêm para mim? Eu não digo para você que eu vou ficar 100% ligado no Espírito, não tem como. Mas a maior parte do tempo, quando eu vou ministrar principalmente, eu estou me ministrando. Ou seja, eu mesmo pregando para mim mesmo, no silêncio ou no barulho das lixas lá na fábrica. Eu ministro a palavra que eu vou pregar para vocês, para mim mesmo. Aí quando eu estou ministrando, ou seja, eu estou conectado com o Espírito, pensando nas coisas que eu vou falar a respeito daquilo que já me foi revelado no meu coração, a respeito da mensagem do próximo sábado, eu estou ministrando e pensando naquilo o tempo todo. Aquele versículo fica rodando na minha mente e de repente o Espírito Santo começa a me trazer entendimento sobre aquilo que eu estou pensando. Por quê? Por que acontece isso? Acontece isso pelo seguinte fato, irmãos. Você está deixando o teu coração, um espaço na tua mente, no teu coração, disponível para o Espírito Santo. Quanto mais tempo você passa pensando nas coisas que são de cima, como disse Paulo em Colossenses, nas coisas que são boas, coisas que são eternas, as coisas que são do céu, nisso, então ele não falou pensar nas coisas da terra.
Porque ele sabia que se você pensar na coisa da terra, você vai bloquear, fazer um teto de bronze sobre a sua vida, que não vai conectar com aquilo que Deus está planejando e aquilo que foi planejado para a tua vida. Então, quando você começa a pensar nas coisas dos céus, você vai ver que Deus, o Espírito Santo, ele vai trazer uma revelação importante para a tua vida. Versículo bem chaves, versículo bem simples que você possa ter. Faça um teste um dia. Pegue o versículo na manhã, leia o versículo, decora aquele versículo e fica com aquele versículo na tua mente e comece a se ministrar através desse versículo. Veja o que você faz de acordo com aquele versículo. Veja o que você está fazendo, aquilo que está... De repente, aquele versículo começa a gerar algo no teu espírito. É impressionante isso. Começa a gerar algo no teu espírito. Fala assim, bom, mas estava escrito ali, por que eu nunca percebi isso? Porque você nunca deu espaço para o Espírito Santo. Não há santidade no teu pensamento que possa abrir um espaço para que o Espírito chegue na tua vida e te traga um entendimento. Amém? Quando nós temos esse espaço, essa ligação espiritual, de coisas espirituais, pensando naquilo que está eterno, nas coisas eternas de Deus, nós temos uma ligação. Nosso espírito se ativa no mundo espiritual, e quando ele se ativa no mundo espiritual, é óbvio que o Espírito Santo vai trazer coisas que estão escondidas ou guardadas no coração de Deus, e ele vai começar a revelar a você. Você pode ter certeza, se tiver um interruptor aqui, esse interruptor não estiver ligado, conectado com a rede que abastece a cidade com a energia elétrica, esse botão é inútil, porque ele não vai ligar nada. Muitas vezes nossa vida espiritual está dessa forma. São botões que têm ligações no mundo espiritual que está desligado, ou que não está conectado no lugar certo. Quando você acerta a conexão no reino dos céus, flui as coisas de Deus no teu espírito. Amém? E se alguém for e apertar esse botão na tua vida, vai gerar alguma coisa nessa pessoa. Porque cada vez que nós temos uma vida de santidade, ela vai gerar coisas no mundo espiritual que vai ser manifesto aqui na terra, através da tua vida. Por que tem que ser assim? Porque quando nós estamos em vida de santidade, buscando a presença de Deus, significa que nós estamos buscando abrir a nossa vida para que possamos ser um canal de manifestação da glória de Deus na terra. E isso não é para a glória do pastor Célio, não é para a glória do pastor Luiz. Isso é para que o reino de Deus avance na terra. Então Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em carne? Em espírito e em verdade. Quando você adora a Deus em espírito, significa que o teu espírito está conectado no reino dos céus, adorando a Deus, e Deus fala assim, opa, tem um lugar aqui que eu posso passar por ele e manifestar a minha glória no lugar onde ele estiver. Amém. Quando você começa a viver essa experiência com Deus, esse nível de santidade, de ligação com Deus, o que acontece? Acontece que o teu entorno começa como se fosse um imã. As coisas começam a chegar na tua vida. Por que a palavra de Deus fala que quando você as bênçãos de Deus, elas vão correr atrás de você? E muitas vezes nós fazemos o contrário, escutamos uma coisa, o pastor está ali, vamos lá porque a bênção está lá. Você corre atrás da bênção. E a palavra de Deus diz que não, a bênção vai te alcançar. Por quê? Porque existe um canal de ligação que está sendo usado no mundo espiritual pela tua vida, que o teu espírito está conectado com o mundo espiritual, está sentado em Cristo Jesus, e a tua luz começa a brilhar no reino dos céus, e este reino, ele começa a manifestar a glória de Deus através da tua vida, em que as coisas vão ser acrescentadas. Por isso que a palavra de Deus, buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Por quê? Porque quando você está ligado no reino dos céus, é prioridade o reino dos céus para a tua vida. E quando você está ligado no reino dos céus, em santidade, o que acontece? As coisas naturais que nós necessitamos, elas começam a fluir nas nossas mãos. Amém? Então a santidade, ela começa a mover algo espiritual que começa a manifestar algo no natural. Você vai começar a ser pessoa de influência no lugar onde você está. Você não vai ser influenciado por ninguém, nem por espírito maligno, nem por Satanás, nem por demônios,
ao que estão ao redor de você, mas essas pessoas vão começar a entender que através da tua vida, você começa a manifestar a glória de Deus e começa a influenciar aqueles que estão ao teu redor. Né? Eu sempre falo assim, eu vejo como Deus é bom, e sempre que desde que nós nos convertemos, eu e minha esposa, todas as pessoas que eram ao nosso redor, que não eram crentes, sabiam que nós era crente. E todas as pessoas que estão ao nosso redor, que queriam marcar uma reunião que para convidar nós, eles falaram assim, sábado à noite não adianta convidar o pastor o Célio e a Ruth, que eles não vão estar aqui. Então vamos fazer no domingo de manhã. Você estava influenciando ou não? Influenciava. Agora, se você não aceita, se você aceita um convite no horário do culto e não demonstra que o culto é importante para você, porque você vai estar na presença do Rei dos Reis, uma vez que você negue a tua presença em algum lugar, eles vão falar assim, não adianta convidar o diácono Jorge e a Harumi, porque tem um culto no sábado eles não deixam o culto dele. Então está, de certa forma, influenciando essas pessoas, mostrando que há algo maior e mais importante para o diácono Jorge e a Harumi, que é estar na presença do Rei dos Reis. Aleluia. Isso gera o quê? Santidade na vida deles, e eles estão gerando influência na vida de algumas pessoas. É óbvio que algum daqueles amigos que estariam naquela reunião, que não viram o Jorge Harumi, perguntam, e o diácono Jorge e o Jorge Harumi não vieram hoje, por quê? Ah não, é que hoje ele tem o culto. Essa pessoa, provavelmente o Espírito pode tocar na viu. Tem algo melhor que esse lugar. Influencia ou não? Parece que não, mas influencia. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não perde oportunidade nenhuma de cutucar o espírito de uma pessoa que necessita de Deus. Ele vai mostrar, o caminho está aqui, o diácono Jorge está tendo outro melhor. O diácono Sérgio lá, não vem porque ele tem algo melhor. Pastor Luiz Chimizo não deixa as coisas dele porque tem algo melhor. Então, quando nós começamos a viver dessa maneira, nós estamos colocando o que a palavra de Deus diz em Mateus 6. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Por que nós não temos acrescento na nossa vida? É porque muitas vezes a prioridade da nossa alma é dar vontade, fazer as vontades da nossa carne. E nós estamos começando a entender o que é santidade. Porque nós nunca, até hoje, nos 7, 8 anos que nós estamos ministrando neste lugar, nós sempre falamos de santidade, mas nós nunca nos aprofundamos tanto nessa santidade. Nós temos agora, desde a última ministração que eu preguei, até agora, nós vamos começar a falar sobre santidade. Hoje, o tema dessa santidade é a santidade que gera poder e autoridade espiritual. Irmãos, não tem alguém que não esteja trabalhando ou vivendo em santidade que não tenha poder e autoridade no mundo espiritual. Irmãos, você mexe em coisas naturais através da sua santidade. Quando você tem uma prioridade na tua vida, você chega num trabalho, o trabalho fala para você, o negócio é o seguinte, você tem que trabalhar sábado, domingo, assim, eu falo, não, esses dias eu não posso trabalhar. Porque esse dia eu tenho um horário reservado para o meu Deus, eu preciso ir na igreja, eu preciso cultuar o meu Deus, e acontece uma reviravolta, eles fazem, não, tudo bem, então se falta nesse dia, mas se trabalha nesse dia. Porque quando Deus está em primeiro lugar, não há obstáculo na vida do crente. Por mais que as coisas naturais digam, não pode, Deus vai fazer com que possa. Porque Deus honra o Filho em santidade. Deus honra o Filho em santidade. E o Filho em santidade jamais será envergonhado. Jamais. Porque aquele que está debaixo das mãos do Senhor, do Espírito Santo, jamais pode ser envergonhado. Porque ele vai sempre estar em um lugar de destaque, não na frente daqueles que estão vendo, naturalmente, mas um lugar de destaque no reino espiritual. Por quê, pastor? Porque esse em santidade está sentado em Cristo Jesus, no reino espiritual. Amém? Então, quando nós começamos a viver em santidade, irmãos, eu falei tanto que eu não consegui nem passar nem 12% daquilo que precisava passar você. Mas o Espírito Santo foi me levando para isso. Quando nós sentamos, quando nós paramos para ver a nossa vida, irmãos, você veja que muitas vezes nós estamos muito envolvidos dentro das coisas da igreja, mas não estamos envolvidos com o próprio Deus. Nós precisamos estar envolvidos com o próprio Deus e secundariamente
cumprir as coisas que estão ao nosso redor dentro da igreja. É melhor nós estarmos conectados com Ele e fazer as coisas da igreja. Amém? Porque se não está ligado com Ele, você não tem crescimento espiritual. Você vai ter conhecimento espiritual, você sabe das coisas, mas não vai ter uma revelação de que realmente aquilo é necessário para a tua vida. Então nós precisamos começar a entender e andar dessa maneira, irmãos. Eu sei que a santidade já é algo muito falado, muito cruzado, mas nós vamos começar a desmiuçar essas coisas, né? E o resultado nisso, meu irmão, seu irmão, abre portas de guerras espirituais. Saiba que uma pessoa em santidade é uma luz que brilha nas trevas. E uma luz que brilha nas trevas ilumina, chama atenção. Sim ou não? Só que uma coisa que nós temos que ter em conta, não é... As pessoas têm uma das coisas que as pessoas não vivem muita santidade na sua vida por causa de uma coisa. Tem medo de represália do inferno. Sim ou não? Não, eu não vou fazer isso porque se eu fizer isso, o negócio vai ficar feio pro meu lado. Irmãos, uma pessoa em santidade, a primeira coisa que acontece na vida dela fica visível no mundo espiritual, porque a luz de Cristo começa a brilhar. E ele sabe, o inimigo sabe que quando uma luz brilha, ela vai estar influenciando pessoas e libertando pessoas da escuridão, porque é uma luz. Sim ou não? Então fica em evidência. Só que quando você fica em evidência no reino espiritual, você é revestido de poder. Porque quando Jesus, ele antes de ascender os céus, ele deu aos seus discípulos, ou à igreja, vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Sim ou não? Então você é revestido de um poder, de uma autoridade. Amém? Para mover essas coisas do caminho. Então quando nós estamos debaixo de santidade, vivendo a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, essas coisas começam a fluir através de nós. Amém? Coisas que nunca aconteciam vão começar a acontecer. Amém? Não tenha medo das coisas que virão. Creia, confie em Deus, que Deus vai levantar a tua vida no lugar onde você está. Amém? Ó, outro ponto. A santidade abre portas e promove influências. A santidade abre portas, irmãos. Primeiras portas que ela vai abrir é no reino espiritual. Isso não tenha dúvida. Quanto mais você for viver em santidade, as portas do reino dos céus estão abertas para você. E quanto mais santidade, o que acontece? Quanto mais santidade, foi aquilo que eu fiz uma vez uma dinâmica com os irmãos aqui, lembra? Quanto mais santo você for, mais você vai estar andando em direção a Deus. E quanto mais você anda em direção a Deus, o que acontece com Deus? Ele vem andar em volta ao teu encontro. Então, ou seja, há uma proximidade com Deus. Então vai abrir portas de intimidade com Deus. A santidade, ela abre porta de intimidade com Deus. Não há intimidade com Deus sem santidade. Então nós temos que começar a viver essas coisas na nossa vida. Amém? Amém. Salmos 24, 3 e 4. Eu vou reduzir para os irmãos aqui, coloquei um apanhado um pouco reduzido do versículo Salmos 24, 3 e 4. Amém? Aqui diz assim, quero que vocês achem para vocês terem uma sequência geral, mas eu vou dar só os pontos básicos dos dois versículos. Amém? Amém. Ali diz assim, Salmos 24, versículo 3 e versículo 4 estão contidos essas frases. Quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Então você veja que há uma coisa. Primeira coisa, tudo aquilo que você pensa influencia no teu coração. E tudo aquilo que influencia no teu coração, você acaba fazendo com as tuas mãos. Sim? Porque o pecado primeiro vem à mente, desce ao coração e dá o fruto, que é com as mãos. Por isso que ele fala assim, que primeiro que entrará no reino dos céus, aquele que subirá ao monte do Senhor. O puro de coração, você veja que é certo, o puro de coração e os limpos de mão. Porque aquele que é puro de coração jamais vai sujar as suas mãos. Amém? Agora, aquele que tem um coração turbo, o que é ruim, ele vai fazer. Por quê? Porque para ele não tem diferença de fazer o que é correto e o que é ruim. Porque o coração dele está contaminado.
Amém? Mas quando nós estamos em santidade, o coração do ser humano ele é limpo. Ele é transformado. Amém? Então, essa transformação do nosso coração é tão importante que a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus, Ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. Por quê? Porque é um coração que tem sentimento, que pode ser transformado, pode ser trabalhado, mas um coração de pedra precisa ser quebrado. Amém? Então, para ele não quebrar, ele coloca um coração de carne, um coração que é transformável nas mãos de Deus. E nós precisamos dessa transformação. Se nós não limpamos o nosso coração, nós jamais poderemos ter uma mente limpa. Se nós não temos uma mente limpa, não teremos um coração limpo e a nossa atitude continua sendo suja. Amém? Então nós precisamos, irmãos, começar a viver em santidade. Não é fácil. Nós estamos num mundo poluído, num mundo que está fazendo tantas coisas ruins. Mas uma coisa que eu posso dizer para os irmãos, nós vamos viver o que viveu Isaías no capítulo 6. Quem lembra de Isaías capítulo 6? Vamos ler lá para nós? Isaías capítulo 6, do versículo 4 ao do versículo 3, 4 ao versículo 7. A santidade, olha só o subtítulo, a santidade libera a glória de Deus e a presença manifesta de Deus. Amém? Isaías capítulo 6 e no versículo 4 em diante. Amém? Amém. Ao som da sua voz, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, disse Isaías, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, pois por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Amém. Amém. Por que no meio de tantas pessoas que estavam naquele dia no templo, por que somente Isaías viu o céu aberto? Por que só ele? Porque era o único que estava com o coração puro e com o coração, embora ele tenha falado que ele era um homem de lábios impuros e vivia no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconhece a sua situação, porque quando nós temos um encontro com Jesus, nós reconhecemos a nossa condição pecadora. Amém? E a primeira coisa que ele fala assim: ai de mim que vou perecendo. Né? Porque ele viu Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Né? Por que ele viu isso? Porque ele vivia em santidade. Nós queremos ver Deus, não é verdade? Você veja que a santidade gera em nós. Primeira coisa, quando nós vivemos em santidade, nós somos purificados por Deus. Foi o que aconteceu com Isaías. Isaías vê Deus porque ele tinha um coração preparado, visão aberta no mundo espiritual, preparado para aquele momento. Quando acontece isso, ele olha para cima, ele vê Deus, e Deus então manda um anjo tirar uma brasa viva do seu altar e vir aqui embaixo tocar nele. Porque ele tinha o coração aberto, vivia em santidade, mas ele precisava ser purificado, porque sobre ele não tinha o sangue de Jesus. Nós temos. Então, ou seja, quem impede nós de vermos os céus abertos? A nossa santidade. Porque o sangue já está sobre nós. A brasa viva que simbolizava o sangue de Cristo já está sobre a nossa vida. Agora, temos que nós vivermos como Isaías vivia. Amém? E quando isso acontece, nós somos purificados. Nós somos transformados. Essas coisas que nós fizemos no passado, que gera pecado, vamos dizer assim, na nossa vida, que gera ali uma barreira entre nós e Deus, quando o sangue de Jesus, alinhado com a nossa santidade, desce o sangue de Cristo sobre a nossa vida, e isso nos purifica. Somos purificados por Deus, pelo próprio Deus. Então isso vai gerar sobre a nossa vida, libera a glória de Deus sobre a nossa vida. Amém? A presença de Deus se manifesta sobre a nossa vida, por quê? Porque há um lugar firme
um lugar seguro onde a glória de Deus pode se manifestar. E é isso que ele está procurando, como diz a palavra de Deus, que está procurando homens verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Que seja você, que sejamos nós o lugar onde Deus ache um lugar preparado para que a sua glória se manifeste. Amém? Nós estamos trabalhando para isso aqui neste lugar. Amém? Uma das coisas importantes que nós temos que ver, irmãos, na nossa vida, é que toda vez que nós vivemos em santidade, nós temos algumas coisas muito maravilhosas da parte de Deus. Onde há santidade, há glória. É impossível você viver em santidade e não ter glória. A glória de Deus sobre a tua vida. Né? Segundo ponto, a presença de Deus a presença manifesta de Deus é atraída pelo ambiente de santos. Amém? Quer atrair a presença de Deus? Quer atrair a atenção de Deus? Santidade. Atrair a presença de Deus. A santidade atrai a presença de Deus. Amém? E não é porque você é bonitinho, que você é mais feio, não. Aquele lá é bonitinho, ele tem mais santidade, né? É bonitinho fisicamente, então Deus gosta mais dele do que gosta menos de mim. Não, o que vai marcar a manifestação de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, é a santidade. Não é que um é mais bonito, outro é mais rico, outro é mais pobre, outro vive no Japão, a manifesta lá no Japão é melhor que se manifesta no Brasil. Não, não é nada disso, queridos. O que mostra aqui é a tua vida em santidade diante de Deus. Amém? Amém. Então nós precisamos entender isso aí. Não é uma emoção. Veja que a santidade na nossa vida e a manifestação de Deus não é emoção. É uma realidade espiritual. Amém? Amém. Essa realidade espiritual, ela é tangível. Por que muitas vezes nós sentimos arrepios na presença de Deus? Por que nós sentimos a presença de Deus envolver a nossa vida? Por que quando nós louvamos a Deus, nós sentimos a presença do Espírito se movendo entre nós? Por que nós, quando nós estamos louvando a Deus, você sente, né, vontade de chorar, vontade de pular, vontade de dançar muitas vezes? Por quê? Porque a presença de Deus está manifesta. E você está conectada com Deus através da tua vida de santidade, que há espaço para que o Espírito Santo possa tocar na tua vida. Né? Por que muitas vezes as pessoas que estão do teu lado, você está ali, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, muitas vezes está chorando na presença de Deus, e a pessoa do teu lado está. Coisa estranha. Porque não está na mesma sintonia. Não está ligado no mesmo lugar que você. Amém? Por isso, quando você vier para a igreja, esqueça do que está do teu lado. Faça o teu culto. Amém. Você não vem aqui participar de um culto, faça o teu culto. Adore a Deus. Busque a Deus. Chore na presença de Deus. Pule na presença de Deus, né? Como diz a diaconisa Eliette. Ele pula na presença de Deus. Igual o diácono Sérgio lá, pega o que é para você. Né? Aí de vez em quando, fala a Deus. Não é verdade? Por quê? Porque você tem que prestar o teu culto a Deus. O culto aqui, o culto da igreja, é a reunião dos cultos de cada um de vocês que gera um culto de adoração a Deus. Amém? Amém? Nós precisamos, então, começar a entender essas coisas, irmãos, na nossa vida e começar a viver isso de uma maneira especial e mais profunda. Vou passar alguns pontos para vocês. Né? A separação de um tempo diário para a nossa purificação em oração e arrependimento é preciso na nossa vida. Elimine práticas e conversas em ambientes impuros na tua vida para limpar a tua mente e o teu coração. Vídeos e coisas da internet que podem trazer poluição para a tua mente, elimine. Eu geralmente não gosto de ouvir notícia, porque geralmente 90% da notícia, fulano matou fulano, teve assassinato do Zecano, pai bateu não sei quem mais, o marido, o namorado matou a esposa, sempre é coisa ruim poluindo tuas coisas. Então, quando quer santidade, não assista jornal. É verdade. Não assiste jornal. Limpe a tua mente. Peça para o Espírito Santo para te santificar continuamente. Ou seja, ele vai te ajudar a você não cair em coisas que você sempre caiu. Amém? Seja vigilante com o que entra pelos seus olhos e ouvidos. Amém? Temos que vigiar nisso aí. Lembre-se, a santidade não é perfeição, é a separação, é uma vida separada. Que perfeito vamos ser quando formos arrebatados. Né? Então, por isso que nós temos que ser separados. Ungidos para Deus significa ser separado para Deus. Amém? Amém. Então, nós vamos colocar isso aí em prática na nossa vida. Tinha mais coisa para falar, mas hoje eu não vou poder falar, porque nós temos que fazer Santa Ceia.
né? Uma aplicação que eu quero trazer para os irmãos, eu anotei aqui, quero ler para não deixar nenhuma palavra sem falar. Você quer andar com Deus em outra dimensão? Amém. Amém, sim. Então você já sabe o caminho. Amém? Deseja ver o céu abertos, autoridade espiritual, intimidade profunda com o Pai? Sim. Volte-se à santidade. Esse é o caminho para entrar no Santo dos Santos. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deu para entender o que é santidade agora? Amém. Muitas vezes santidade você fala assim, é só não pecar. Não, é viver uma vida de santidade. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, para nós orarmos. Talvez você ajude a cortar. Amém?